Na manhã, bastante frio. A previsão para a tarde é que esquente bastante, até quinta-feira em diante. Esquente mais ainda e tenha tempestades, devemos ficar alertas. Este é o Jornal Últimas Notícias, aqui de Bento Gonçalves com os seguintes destaques. Abraçaí comemorou 20 anos do evento, eles na passarela. O ministro Moraes articula procedimento para impedir que o filho de Bolsonaro concorra à presidência, da mesma maneira que fez com o pai dele. E olha que isso é capa da 0 Hora de hoje. Confronto espetacular, Espanha e França, uma rivalidade eterna. Obras no centro de Bento Gonçalves, trânsito direcionado. Em relação à segurança pública, a CGM fez 2 prisões, distintas ontem, mas com o mesmo viés. A dupla Grenal faz investidas em reforços. E outras notícias do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini, falando diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. É isso aí, esse é o Jornal Últimas Notícias. E a gente sempre inicia falando de política. Iniciamos o jornal falando de perseguição política. E só não vê quem não quer ou quem é afiliado de esquerda, pois é uma verdadeira caça às bruxas. Você já notou isso? Lá no fim de 2022 eu havia previsto a prisão de Jair Bolsonaro pela aparelhagem que estava se formando no Supremo Tribunal Federal. Mesmo porque na gestão de Bolsonaro já havia indícios desse tipo de manobra. Pois quando um homem sozinho resolve peitar um sistema, fica ruim, né? Aliás, um sistema corrupto, pois a galera que rouba à luz do dia e ninguém faz nada. Talvez por medo, talvez por receio de perder uma boquinha. Mas essa galera já perdeu até a vergonha na hora de roubar. Há pouco tempo atrás também falei que Alexandre de Moraes foi atrás do pai e agora ia de encontro ao filho. E olha que eu estou falando isso sem viés políticos. Mas como eu percebo claramente que tudo é para um lado e para o outro lado é nada. Então, na 0 Hora de hoje, na capa da 0 Hora de hoje, nada lá do meio, na capa, Moraes impede Flávio Bolsonaro de visitar o pai. Lembrando que Flávio Bolsonaro até advogado é. E ele podia visitar o pai como advogado também. Bom, Moraes impede então Flávio até depois das eleições de ver o pai. O ministro alega que a medida que ele impôs ao pai de não usar as redes sociais nem por segundos nem por terceiros foi violada. Após Jair Bolsonaro escrever uma carta ao filho com o título Carta aos Brasileiros. Ele não podia ter botado outro título nessa carta? Carta aos Brasileiros quer dizer que ele se refere à nação. E o Flávio também, né? Podia pensar, se Moraes está no pé dele, não deixa o cara, não deixa a bola pronta para ele chutar, né? Bom, isso, de acordo com Moraes, é interferência direta na eleição. Só não sei da onde. Pois em um ano eleitoral todos se calam através de uma escola de samba. Exaltar politicamente um pré-candidato numa escola de samba aconteceu na Sapucaí, né? Não foi uma homenagem a uma pessoa brasileira, foi uma campanha política antecipada, uma forma de angariar votos
televisionada. Ou você acha que o carnaval não passou na TV, na Rede Globo? E pior, patrocinada com dinheiro público. Que coisa, né? Por isso que eu digo, só para um lado e para o outro nada. Ninguém vê os uísques, as orgias de Vorcaro com os ministros Gilmar, Moraes, Toffoli. Isso pode ser abafado, né? Mas um homem que está calado, preso, esse não pode falar nada. Se ele falar nas redes sociais é um, sei lá, é um escárnio à nação. Quanto medo Moraes tem de um homem ir nas redes sociais e falar alguma coisa? Por que que ele tem medo disso? Ei, Moraes, explica de onde saiu aquele relógio de 500 mil reais que tu usava lá no plenário. Isso tu não explica, né? Ganhou da mulher? Ah, com o dinheiro que ela ganhou do Vorcaro? Que coisa, né? Na realidade a Viviane Moraes é a advogada mais bem paga do mundo. Olha a coerência, né? Moraes impõe a Jair Bolsonaro não usar as redes sociais e agora impôs que ele comunique-se nada com seu filho. Não fale mais até as eleições. Depois pode? Bah. E agora, né? E agora o medo está tomando conta desse tribunal. Poucos se salvam ali. Tem gente que se salva, como tem políticos bons. Não tem só políticos ruins. Daí o cara agora, o Valdemar, metendo a mão aí em milhões, em emendas. O outro, Eduardo Cunha, também metendo a mão. Não tem cara bom em partido nenhum. Você vai me dizer que no partido do Bolsonaro só tem gente boa. Nananina, não. Como no do Lula, como no PT, não tem só gente ruim. Acho. Bom, eu sei que essas pessoas estão prestes a ir para o limbo, pagar sobre suas malfeitorias. E sim, estamos em um país onde os bandidos se salvam e os mocinhos são encarcerados. Mas isso é uma situação passageira. Por isso que existe esse programa Entendendo a Política. Tá, pessoal? Vamos falar de esportes, porque de política hoje deu. Dia de confronto das seleções mais prováveis de erguer a taça. França e Espanha. Mas desse confronto fica apenas aí uma. E a outra segue para casa e uma segue em frente. Esperando aí o confronto de amanhã também. Amanhã tem Argentina e Inglaterra. A última vez que esse confronto aconteceu em partidas oficiais de Copa do Mundo, sabe quando foi? Há 20 anos atrás, nas oitavas de final de 2006. Foi aí, 3-1 para os franceses. Não, eu tô falando não da Argentina e da Inglaterra. Dos franceses e dos espanhóis. Foi 3-1, né? Para os franceses. E foi gol de Zidane. Se eu não me engano, o último gol foi de Zidane. Mas se a galera for ver, nos últimos anos a Espanha bateu no chinelo a França. Tava dando de Havaianas na França. Semifinal da Eurocopa, Espanha com gol do craque espanhol Yamal. Esse que vai fazer chover hoje. Final da Nations League do ano passado, uma vitória da seleção espanhola também.
Na realidade, a Espanha abriu 5-1 e depois fizeram 4, né? Foi 5-4. Que coisa, né? Então, uma rivalidade em campo enorme. Às 16 horas, baita jogo. Reforço para a dupla Grenal. Vamos falar aqui do nosso quintal, pois tá feia a situação. O tricolor à espreita de Matias Moreno. O zagueiro de 22 anos, né? Pertence à Fiorentina. A última temporada aí, ele atuou pelo Levante Futebol Espanhol. O argentino, de quase 2 metros, vai entrar no lugar de Vieri. E Vieri se foi, né? Baita atleta. Mas ele tem que seguir o caminho dele, ganhar os pilinha dele. E daqui a pouquinho ele volta. Quem está quase de malas prontas para ir também é Gabriel Meck. O atleta já tem negociação bem firme com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. É da Ucrânia. Posso estar enganado. É que nesse ano passado, os ucranianos... É Ucrânia, sim. Ofereceram 15 milhões de euros para o Grêmio. E o Grêmio achou pouco. Então agora o time ucraniano... Ele ofereceu mais grana, né? O MEC só tava assim, meio assim, por causa da guerra, né? Mas acho que a proposta melhorou muito. Então ele vai sair sim. Em relação ao Grêmio, voltou, né, o zagueiro Balbuena e o goleiro Everton. Voltaram ontem para os treinos. Que o Grêmio volta pro Brasileirão nessa sexta, lá em Sampa contra o Mirassol. E do lado colorado, deixa eu te falar uma coisa, Bruno Tabata tá indo. Vai pegar o caminho da roça e vai também. Porque está muito frio ainda. E o Internacional está atrás de outro goleiro. Foi atrás do Contreras do Barcelona de Guayaquil. E segue a sondagem. Apareceu, sabe quem no radar? Matheus Cunha. Goleiro revelado no Flamengo. E depois acho que foi pro Cruzeiro. Esse Matheus Cunha foi pro Palmeiras. Eu não me lembro, só que... Cara, é um goleiro bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. E... vai saber, ele perdeu espaço, agora ele é o 4º goleiro. Eu acho que é do Palmeiras, sim. E tendo atuações bem ruins. Atualmente ele é a 4ª opção. Então ele pode ser adquirido pelo Colorado. Vai saber, dizem que é pra Rocher dar um levante, né? E o Rocher tava no departamento médico ontem. Será que foi pra Copa, lá na Copa pôde atuar e depois não atua mais porque se machuca? Sei lá, esse é o Bloco Esportivo. O Bloco Esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness, que nos tem dado apoio aí no Bloco Esportivo, fica aí ao lado do Shopping La América. Eu quero dar uma dica fora da pauta de hoje, que é sobre a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. Ontem eu estava vendo, até eu fui lá na Natal Fitness ontem, e nós estávamos olhando o presidente da Câmara falar sobre aditivos.
ele estava explicando o que era aditivo. Ele disse que aditivo era uma coisa que não estava prevista na obra e tem que ser feito, então eles têm que aditivar uma grana a mais do que eles tinham previsto. Quero dizer para vocês que a Câmara de Vereadores aqui de Bento, na eleição, na gestão passada, onde o presidente Zanella não era presidente, ele era vereador, e ele também é vereador agora, mas ele é presidente da Câmara, ele era somente vereador, ele brigava de frente com o presidente da Câmara sobre a construção dessa nova sede da Câmara dos Vereadores de Bento Gonçalves. Porque o vereador, presidente da Câmara, disse que ia gastar uns 15 milhões. E ele brigou, enloucou. E dizia, não, tá louco, vamos fazer uma escola, vamos fazer sei lá o quê. No começo desse ano, o Zanella disse que ia mostrar um dossiê com tudo que ele gastou. Diz ele que gastou em torno de 27 milhões e meio. E ele estava brigando por 15. E ela ainda não está pronta, tá? Não sei se já tá tudo orçado. Será que deu tanto problema assim de gastar o dobro, 15 milhões a mais? Sabendo que já tinha estrutura, já tinha o terreno. Ele falou que aditivo é coisas que acontecem fora do planejado. Mas se você tem um engenheiro para planejar um sistema, um trabalho, ele tem que dar conta. Olha, aqui provavelmente vai ter uma pedra. Então, quando nós cavocarmos aqui, nós vamos ter que explodir. E ele tem que botar isso na obra. Quando ele liberar esse dossiê, quando o presidente da Câmara liberar esse dossiê, eu vou mostrar para vocês aqui e vou falar para vocês aqui. Só que é muita grana, hein? Eu acho que tem que se explicar um pouco melhor essa galera. Tá, passamos aí para a pauta, porque daqui a pouco eles vão tirar a gente do ar como tiraram semana passada, né? Isso só na internet, pois nas TVs aí eu quero agradecer muito a todas as TVs que têm nos dado aquele apoio e nos botado no ar aí, mesmo com às vezes nós fazendo críticas pesadas à política. E eu faço críticas a todos que colocam o nosso rico dinheirinho, suado dinheirinho em coisas supérfluas, tá? Eu tenho um papel que diz que o presidente da Câmara, ele gastou 28 mil reais em uma pia de banheiro, uma pia de lavar louça, balcão e pia. Por isso que eu quero ver esse dossiê, eu quero ver se é isso, porque é inconcebível, eu entrei no Mercado Livre e tem pia e balcão por 600 reais. Não tô falando que você tem que comprar esse de 600 reais. Eu tô falando que 29 mil reais é muito dinheiro. Bom, vamos respirar. Uma notícia de utilidade pública, de mobilidade urbana. Deixa eu botar aqui para vocês aqui. Hoje de madrugada, ó, dá uma olhada aí. Estas imagens estão em andamento as obras de implementação da nova rede de distribuição de gás natural na área central aqui da capital do vinho. Entre as ruas Saldanha Marinho, na Barão do Rio Branco e na Marechal Floriano. Durante a execução dos serviços, há desvios e intervenções pontuais no trânsito. Não sei se essa hora que você está vendo essa edição do jornal já tenha terminado, tá? Mas tá complicado. Motoristas devem reduzir a velocidade nas ruas centrais, respeitar a sinalização. E tem uma sinalização provisória também que tem que ser observada. Pois, cara, para dar alguma coisinha errada é fácil. Então, galera, vamos se antenar.
porque às vezes o cara passa no centro de Bento e tá acostumado a passar aí no centro e não presta atenção na nova sinalização. Quero que vocês prestem e observem tudo, tá? E se puder também usem rotas alternativas para evitar congestionamento no centro da cidade. Bom, em relação à segurança pública, deixa eu te falar, ontem a noite foi bem movimentada. A Guarda Civil Municipal prendeu um homem de 36 anos que estava foragido da justiça. Ele foi preso no bairro Progresso, aqui em Bento. A ação aconteceu durante o patrulhamento preventivo. A equipe visualizou o indivíduo e na via pública, visualizou o cara na via pública e realizou a abordagem. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que havia um mandato de prisão em aberto expedido pela primeira vara civil da comarca aqui, da capital do vinho. Então o homem foi informado da ordem judicial, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia de pronto atendimento. Em seguida, outra situação, a guarda municipal, outro homem, um homem de 50 anos, dessa vez foi preso no início da noite do dia 13, com mandato de prisão em aberto expedido pela Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul. E desta vez também ocorreu durante o patrulhamento preventivo, dessa vez no bairro São Vedelino. De posse das informações, os agentes localizaram o indivíduo em via pública. Durante a abordagem, a situação foi confirmada por meio de consulta ao sistema informatizado, que apontou a condição de foragido da justiça. Diante das informações, de posse das informações, o homem recebeu também voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia de pronto atendimento, onde a ocorrência foi registrada. Depois ele foi conduzido até a casa prisional, onde permanece à disposição da justiça. Vamos ao comercial da Harmony Sonorizações e daqui a pouco a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness, dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Associação Bento Gonçalvense de Convivência e Apoio à Infância e Juventude, a Abraçaí, realizou no dia 10 de julho, neste final de semana, a edição comemorativa dos 20 anos do tradicional evento beneficente, Eles na Passarela. A programação aconteceu no CTG Laço Velho, aqui em Bento Gonçalves. O evento consiste em um desfile de moda protagonizado por homens da sociedade, destacando valores como cidadania, solidariedade, voluntariado e engajamento em causas sociais. Ao longo de 2 décadas, a iniciativa consolidou-se como importante ação de mobilização comunitária e captação de recursos para a manutenção dos projetos que são desenvolvidos pela entidade. O evento, realizado desde 2006, já reuniu 6.800 participantes em suas diversas edições. Nesta edição em especial, celebrou os 20 anos do evento. Estiveram na passarela modelos que marcaram a história da iniciativa, além de novos convidados, reforçando seu caráter solidário e comunitário. Os recursos arrecadados são destinados à manutenção dos atendimentos oferecidos gratuitamente pela Abraçaí. Atualmente, a entidade atende cerca de 250 crianças e adolescentes com idades entre 5 e 13 anos. Não, com idade entre 5 e 17 anos, e em situação de vulnerabilidade social, por meio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Que legal, né?
Bom, deixa eu tirar aí a minha imagem da frente pra gente ver que no fundo tem 3 pessoas. Sabe quem são elas? Essa imagem se refere ao Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, que anunciou os diretores gerais da 35ª Expo Bento e da 22ª edição da FENAVINHO. Acontece dia 27 de maio a 6 de junho de 2027. Você notou que o ano que vem vai só até o dia 6 de junho? Normalmente a Expo Bento ela entra no dia de Santo Antônio e o ano que vem não. A feira será comandada pelo empresário Vinícius Buffon, a festa por Janaíne Arpini. A edição tem um peso simbólico, 2027 celebra os 60 anos da realização da primeira edição da Festa do Vinho e será também a 4ª vez que terá na liderança uma mulher. Janaíne Arpini é natural aqui de Bento Gonçalves, farmacêutica de formação, e integrou na realidade por 2 edições o Comitê de Cultura e Relação com a Comunidade da FENAVINHO. Fora do trabalho, ela cultiva uvas com a família e integra um grupo teatral, Urta com la Panza, ligado à colonização italiana. À frente da Expo Bento está Vinícius Buffon, também natural de Bento Gonçalves. Ele atuou como vice-diretor de marketing na edição desse ano. E do ano passado, ele era da área de eventos da feira em 2024 e 2025. O empresário é proprietário da Hope, da Cosi e da Cosi Pop. E também atua no comércio, atua como músico, com apresentação solo e do grupo Farina Brothers. A imagem, ainda temos aí o presidente do SIC de BG, Daniel Panizzi. Então tá aí a galera que fará a Festa do Vinho e a Expo Bento o ano que vem. Pessoal, essa foi a edição de hoje, dia 14 de julho, do Jornal Últimas Notícias. Voltamos amanhã. Até lá, tchau!